Para aquele que pratica o sobrevivencialismo, para quem é sobrevivencialista, algo muito familiar é o conceito da defesa urbana em camadas. Porém, nem todo mundo que acompanha aqui o nosso canal é sobrevivencialista. E é para essas pessoas que eu vou, de uma forma bem sucinta, transmitir o conceito da defesa em camadas para que você possa entender o que é que a gente precisa repassar aqui para vocês hoje naquilo que diz respeito não à defesa urbana em camadas, mas à defesa orgânica em camadas, que usa como princípio o conceito da defesa urbana em camadas. Então é assim, vamos pegar o exemplo de uma edificação, de uma residência, que vai ficar bem fácil de todo mundo entender. Vamos imaginar que você mora em uma casa, logicamente tem portas, tem janelas. As portas e as janelas constituem a primeira camada de defesa de uma casa. Como um marginal, como um bandido, ele sempre busca o caminho de maior facilidade, e isso é um conceito de defesa urbana, o que é que ele vai preferir? Uma casa que tem apenas a porta como camada de defesa, ou uma casa que tem uma porta, uma grade e um alarme? Evidentemente, como ele quer facilidade, ele vai preferir assaltar aquela casa que tem apenas a porta, ou seja, que só tem uma camada de defesa. A defesa orgânica, a gente tem que pensar como sendo bandido aquilo que vai ser capaz de te tirar a saúde. Por exemplo, um vírus, uma bactéria, a gente vai considerá-los como se fossem os bandidos. Então, é claro que nós vamos ter que entender sobre as camadas de defesa orgânica para que nós possamos nos defender desse bandido. Eu poderia citar uma série de camadas aqui que você pode trabalhar organicamente falando. Porém, hoje aqui, por ser um vídeo muito especial, eu vou falar para vocês apenas de 4 camadas. Só 4. Então a gente tem que partir do seguinte princípio. Na teoria, a primeira camada, que é o seu sistema imunológico, ele já deveria ser o suficiente para proteger você de todos os bandidos que tentam roubar a sua saúde. Só que às vezes essa camada fraqueja. A primeira camada sobre a qual eu vou falar aqui para vocês é uma camada que tem justamente a função primordial de reforçar essa camada que nasce com você, que é o seu sistema imunológico. E justamente essa primeira, eu não vou me dar o trabalho de falar sobre ela aqui. Porque na realidade aqui no canal nós já dispomos de um vídeo que trata exclusivamente sobre ela. E qual camada é essa? Vitamina C. Então, você quer aprender sobre essa camada? Procure aqui no canal, vá no mecanismo de pesquisa, que você vai achar o vídeo falando apenas de vitamina C, sobre a primeira camada. Então, vejam bem, o que foi que eu falei? Que na realidade não deveria ser necessário a gente falar sobre a primeira camada, que é o sistema imunológico, porque na teoria nós já nascemos com ele. Então, como primeira camada que nós podemos acrescentar a essa, aí nós temos justamente a vitamina C. E a segunda camada? A segunda camada que você pode adicionar, na realidade, eu considero como sendo de todas a mais importante. Por quê? Porque se essa camada não funcionar, nenhuma das outras vão funcionar. Vitamina D. Então, vejam que camada fantástica. Mas da mesma maneira que a vitamina C, eu não vou falar sobre ela, porque a gente
Também já tem aqui um vídeo onde a gente fala exclusivamente sobre a vitamina D, que não é uma vitamina, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam. Então eu vou deixar aqui em cima, ó, desse lado aqui, um card para você entrar. Caso você ainda não tenha assistido o nosso vídeo sobre vitamina D, vá lá e assista. Terceira camada. A terceira camada é algo que, puxa vida, tá raro hoje em dia. É uma camada que, muito embora reforce enormemente a camada da imunidade, mas está em falta hoje em dia. E eu vou falar sobre ela citando um dito de Heraldo Gueiros Leite, que anos atrás foi governador do estado de Pernambuco. E ele falava o seguinte: gratidão, que é a terceira camada, é dívida que não prescreve. Eu vou repetir: gratidão é dívida que não prescreve. Por que gratidão é tão importante? Para a manutenção do nosso sistema imunológico, nós precisamos da produção de certos neurotransmissores. E o nosso corpo produz esses neurotransmissores, como por exemplo serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina. Anos atrás, para ser mais exato, na década de 1990, pesquisadores japoneses começaram um estudo onde eles determinaram que tem uma espécie de sentimento que, quando você tem ele, a sua frequência cerebral vai encontrar-se numa frequência tão fantástica que esta frequência vai ser capaz de lhe manter permanentemente num estado de saúde. É interessante. E que sentimento foi esse que esses pesquisadores japoneses avaliaram como sendo esse que conseguia fazer o cérebro alcançar frequências tão fantásticas? É justamente o sentimento de gratidão. Sabe o que foi que retirou isso das pessoas nos dias de hoje? Aí alguém pode dizer assim: o vírus, o corona? Não. O corona apenas serviu para amplificar isso, a perda da gratidão. Na realidade, isso já seguia um processo que chegou antes do corona. Que processo é esse? O processo do não tenho tempo. Vão aqui no canal, tem um vídeo onde a gente fala só sobre isso. Pesquise lá, vá no mecanismo de pesquisa daqui do canal e digite não tenho tempo. Existe uma regra de neurociência que nós repetimos muitas vezes aqui, o seu cérebro acredita na história que você conta para ele, de tal forma que, mesmo que você tenha tempo, de tanto você repetir não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, você acaba de fato acreditando que não tem tempo e acaba deixando escapar pelos seus dedos aquilo que realmente era importante para você, mas que é necessário você perder para ver como era importante. Mas ainda assim, essa camada da gratidão não é a mais importante de todas, não. A mais importante eu deixei para o final. A camada de segurança orgânica mais importante, a quarta camada, em primeiro lugar, depende de um alto nível de inteligência emocional, que a gente também tem vídeo aqui no canal falando sobre, mas principalmente de algo que não tem como fingir, de algo que não tem como forçar, não tem como. Pois muito bem, a mais importante camada de defesa orgânica é a camada do amor. Eu acredito que antes de eu falar, muitos de vocês já tinham captado, já sabiam que era exatamente isso. Quando você ama, você é invadido por uma tempestade tão grande de neurotransmissores que não tem como você se sentir infeliz. Quem é feliz não adoece, isso é a mais pura verdade. E quem é doente, no momento que passa
a tornar-se uma pessoa feliz, ele deu o primeiro passo para chegar à sua cura. Amor é algo que não é tão fácil assim de se sentir. Por quê? Vejam bem o que eu vou perguntar. O quanto você seria capaz de sacrificar de você mesmo pelo outro? Eu não estou perguntando isso de boca. Por exemplo, você chega e faz assim, você vai falar da sua esposa ou dos seus filhos e tal, e você diz, eu faço tudo pelos meus filhos, eu faço tudo pela minha esposa. Será que faz mesmo ou isso é só de boca? Tem uma coisa que eu aprendi com meu mestre, de quem eu já falei aqui em vídeos anteriores, que é o seguinte: se você não ama, se você não sente amor, existe uma maneira de você um dia amar e passar a sentir esse amor. Sabe o que é? Praticando. Foi isso que eu aprendi com o meu mestre. E eu sei, eu tenho consciência que ele sabe realmente o que estava falando, porque ele foi capaz de se propor a dar a própria vida dele por quem falava mal dele, por quem batia no rosto dele, por quem machucou ele. Ele foi capaz de dar a vida até mesmo por quem pegou uma coroa de espinho e colocou na cabeça dele. Agora, será que nós somos capazes de fazer isso? Eu acredito que não. Mas se, por não praticar o amor, nós não conseguimos fazer algo tão grande assim como ele fez, como você precisa exercitar, então o conselho que eu lhe dou é: comece a praticá-lo através dos pequenos atos. Por exemplo, se você vive com a cara grudada no celular, faça o seguinte: quando terminar esse vídeo, vá no seu celular e mande uma mensagem para aquela pessoa que você diz que ama, que você chama de amigo, e manda essa mensagem: fulano, tô com saudade de você. Você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Tá sentindo alguma dor? Muitas vezes o simples ato de você fazer o outro ouvir você dizer que tá com saudade dele já é o suficiente para fazer jorrar no organismo dele tantas endorfinas que muitas vezes, pode acreditar no que eu vou lhe dizer, já é o suficiente para ele ficar curado. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo especial de hoje, e eu vou encerrar com um pedido: pratiquem defesa orgânica em camadas. Muita paz, muita saúde, grande abraço.